Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você ouvinte do nosso quadro Vivendo a Palavra, seja bem-vindo mais uma vez para lermos a Bíblia Sagrada, a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje estamos chegando ao capítulo 21 do livro de Êxodo. Abra sua Bíblia e vamos juntos meditarmos aqui na Palavra do Senhor. Se você não pode, ouça com atenção, porque vai com certeza edificar a sua alma. Êxodo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que lhes proporais. Verso 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Verso 3. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Verso 4. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Verso 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e aos meus filhos, não quero sair livre. Verso 6. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Verso 7. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Verso 8. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não a desposar com ela, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Verso 9. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Verso 10. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Verso 11. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Verso 12. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Verso 13. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Verso 14. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Verso 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Verso 16. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Verso 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Verso 18. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama. Verso 19. Se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Verso 20. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Verso 21. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Verso 22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Verso 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão
pé por pé. Verso 25, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Verso 26, e quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Verso 27, e se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Verso 28, e se algum boi escornear, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Verso 29, mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Verso 30, e se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Verso 31, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Verso 32, se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Verso 33, se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, verso 34, o dono da cova o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Verso 35, se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Verso 36, mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Muito bem, meus queridos irmãos, acabamos de fazer a leitura aí do capítulo 21 do livro de Êxodo. Para a nossa meditação, quero reler com você os versos 5 e 6, que nos dizem assim: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo há diversas leis civis que, como já explicamos, são exclusivas para Israel. Porém, podemos aprender grandes lições para nós nestas leis. Uma delas é sobre o servo da orelha furada. Os primeiros 6 versos do capítulo nos falam sobre as normas para um israelita que comprasse um de seus irmãos hebreus como escravo. Se um israelita comprasse um escravo de outra qualquer nação, este lhe poderia servir para sempre. Mas se o escravo fosse israelita também, então este só lhe poderia servir durante 6 anos, e então deveria ser liberto. Mas o texto nos fala de um caso excepcional, quando o servo hebreu, por ter aprendido a amar muito seu senhor, não quisesse sair livre, mas quisesse permanecer como escravo por amor ao seu dono,
Neste caso, este servo seria levado até os juízes da cidade e então teria sua orelha furada. A partir deste momento, o servo declarava por meio deste ato que serviria ao seu senhor para sempre, por amor. Amados irmãos, no sentido espiritual, foi isso que ocorreu quando aceitamos a Jesus como nosso único Salvador. E depois, no dia do batismo em águas, diante de Deus, da igreja e de outras pessoas, nós confirmamos a nossa decisão. Ali nós fizemos uma entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo e prometemos servir a Ele para sempre. Nos tornamos, em outras palavras, servos da orelha furada. Aleluia! O servo israelita, ao completar os 6 anos de serviço, poderia sair livre, ir para onde quisesse, fazer o que bem entendesse. Mas por amor ao seu dono, voluntariamente ele escolhia ficar na casa servindo. Assim é conosco. Somos livres para deixar a Jesus, voltarmos para o mundo, fazer o que bem quisermos. Mas não, por amor a Jesus, em gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez por nós na cruz, preferimos ficar nos pés dele, amando-o e servindo-o com todo o nosso coração. Bendito seja o Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós? Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus satisfaz plenamente a nossa alma. Oh, glória a Deus! Os prazeres do mundo são momentâneos, passageiros, pura ilusão. Mas Jesus é o nosso tudo. Querido irmão e ouvinte, seja assim sua vida. Seja um servo da orelha furada. Faça hoje uma entrega total ao Senhor Jesus, se você ainda não fez. E o sirva para todo sempre. Com certeza é a maior e melhor decisão que você irá tomar em toda a sua vida e que irá mudar o destino eterno da sua alma. Se você serviu a Jesus por um tempo e o deixou, volte agora. As portas da casa do Senhor estão abertas para lhe receber. E seja servo dele para sempre. Louvado seja Deus, por amor a Ele, em gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Por isso nós o servimos, somos servos da orelha furada. Aleluia. Senhor nosso Deus, queremos te louvar nesse dia, Pai, pela tua palavra. Ó Senhor, nós mais uma vez nos rendemos a ti nesse dia. Pai, somos servos da orelha furada. Não servimos a ti, ó Deus, por não termos outra opção, mas porque nós o amamos e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós lá naquela cruz. Por isso, Pai, queremos te servir para sempre, por amor a ti, Senhor, e por gratidão. Mas precisamos da sua ajuda, porque somos fracos, Senhor. Segure a nossa mão e nos ajude a te servir por amor até o fim. É o que nós lhe pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito
Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. E espero continuar contando aí com a sua companhia amanhã, quando estaremos lendo Êxodo capítulo 22. Desejo que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, um dia de paz, de alegria, de grandes vitórias para você e para a sua família. Que Deus lhe abençoe então ricamente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Louvado seja Deus. Amém.